A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, como toda terça-feira, como toda semana, uma matéria inédita para você, com gente do futebol, gente que fez bem para o futebol, para o esporte, gente que jogou, gente que comentou, enfim, gente da imprensa, técnicos, todos passando por aqui. Na nossa videoteca lá no YouTube tem mais de 90 personagens. Ainda outro dia eu estava vendo o João Leite, goleiro do Atlético Mineiro, falando coisas maravilhosas do futebol e também da política. Ele que é lá do estado de Minas Gerais. E hoje a gente vai para Minas Gerais de novo. Eu acho que ele ainda mora lá, né? Porque todo mundo volta para o seu ninho. Meu caro Fábio Seródio, tem alguns entrevistados que a gente fica emocionado em falar com eles, porque eles fazem parte de uma história muito bonita no momento em que o futebol brasileiro se jogava, não só se corria, né? O nosso Frederico Batalha hoje também exagerou, né? Porque a gente vai falar com um cara aí que ficava 3, 4 meses sem errar um passe, Seródio. Bom, os senhores já estão vendo na tela, o senhor Ailton Lira da Silva, hoje com 70 anos de idade, um dos grandes jogadores da história do Santos, passou pelo São Paulo também. Aliás, começou a carreira dele na Ponte Preta com o Zé Duarte, se eu não me engano. Um cara que fez muita gente perder um pouquinho daquela saudade de um certo camisa 10 na Vila, chamado Edson Arantes do Nascimento, que jogava pra caramba. Então, vocês têm uma noção da qualidade desse senhor e da perna esquerda dele. Já falei tudo que tinha que falar. Agora, você, como é santista, Quartarolo, eu sou São Paulino, eu vou falar também dele, mas você, como é santista, vai ter a honra de fazer a primeira pergunta para o senhor Ailton Lira. Aliás, fala em futebol moderno, né, Seródio? Ele jogava ele e o Pita no mesmo meio-campo. Se falar isso hoje, fala assim: não, é muito canhoto num time só, é muita habilidade. Ailton Lira, de você, que bom que você está aí na tela, eu brincava fora do ar, mas repito, se você aparecer aí na frente de alguns times aí, você acaba jogando, porque os caras hoje estão correndo futebol. Como é que você está? Obrigado por nos atender. A gente vai falar muito sobre o futebol, sobre a sua carreira. Estou muito feliz em te entrevistar novamente. Poxa, é um prazer muito grande estar falando com vocês, agradecer pelo convite. É sempre gratificante quando a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas da época que participaram de um futebol completamente diferente do que a gente vê hoje. Comentar sobre isso é muito gostoso. Eu creio assim, que quem não acompanhou o futebol dos anos 70, 80, e ver o futebol de hoje, talvez esteja bom para ele, mas nós que vivemos aquele futebol arte, aquele futebol bonito, de jogadas, né, de levantar o torcedor da arquibancada, fica meio decepcionado com o futebol que a gente vê hoje, mas nós temos que conviver com a realidade. Hoje é isso, é força, é correria. Eu comento com os amigos que eu nunca vi bater tanto cabeça como bate agora todo jogo. Tem 3, 4 que saem com a cabeça machucada, de choque, dividida no meio. Então, mudou muito, né? Mudou muito o futebol. E para quem gosta do futebol bem jogado, mudou para pior. Então, hoje é muita competição, é muita força e perdeu um pouco aquele brilho do futebol estiloso, né? Eu concordo plenamente com você. Aliás, acho que os treinadores hoje chegam para os jogadores e falam: usa a cabeça. E eles usam a cabeça de uma forma errada. Ailton Lira, eu estava contando para o Quartarolo que eu sou São Paulino, sofri na mão de vocês. O Ailton Lira é um menino da Vila, se bem que, na verdade, ele veio da Caldense e tal, mas ele se firmou naquele time dos meninos da Vila, campeão em cima do São Paulo em 78, na verdade, 79, o campeonato foi depois da Copa. Mas quando eu falei para o Quartarolo, eu falei, cara, eu estava no Pacaembu quando anunciaram lá a contratação da Ailton Lira, Renato, o São Paulo estava formando um novo time e o Antônio Nunes Leme Galvão usou a seguinte expressão: os bons tempos do futebol voltaram. Por causa do Ailton Lira, eu acreditei. Ok? Para vocês terem uma ideia de como era o cara. Ailton Lira, você só não foi para a Copa do Mundo porque o Campeonato Paulista de 78 terminou em 79, Ailton Lira?
A grande verdade, eu acho que a minha oportunidade seria se fosse depois do Campeonato Paulista, né? Porque esse time do Santos deslanchou depois da Copa, que o Formiga assumiu e deu oportunidade para os garotos, para os jogadores jovens, e encaixou, né, com os mais experientes que estavam lá. E realmente nós fizemos um campeonato excelente, e se tivesse para pré-selecionar para a Copa, eu acredito que talvez tivesse um espaço para pelo menos ser convocado. Não sei se estaria no meio, porque o Brasil sempre foi, né? Muitos jogadores, muita qualidade para ser convocado, e não sei, eu talvez tivesse uma oportunidade, mas eu não fico triste com isso, não. Eu acho que o que nós fizemos para o Santos, para nós, jogadores, representava como se fosse para a seleção brasileira. O Ailton, na época, eu cheguei em São Paulo em 80, eu ainda estava em Piracicaba, né? A gente que é do interior, você que jogou na Caldense, acho que você é de Poços de Caldas, de Araras, né? Você deve conhecer bem como é ser caipira, né? A gente toca a nossa verdade. vida. Aí, eu estou lá em Piracicaba, chego em São Paulo em 80, mas você já estava no Santos, você chegou pelo Zé Duarte em 76. E falava-se de um canhoto maravilhoso, mas que o Eli Coimbra tinha essa frase, falecido Eli Coimbra, com quem depois eu convivi muito, que todo grande jogador tem que estourar pelo menos até os 25, 26 anos. E os caras falavam assim de você, e a gente ouve ainda essa história. O Ailton Lira estourou muito tarde, porque ele era um talento extraordinário, ele demorou, ele não estava nem aí, porque ele era muito rico, ele não queria saber de jogar bola. Então, conta essa história para a gente. Você realmente era de uma família tão rica que jogar bola era apenas uma brincadeira, as chances que não apareceram. Como é que foi isso? Porque você foi para o Santos com 26 já, né? Isso. A carreira da gente tem caminhos, percursos que acontecem que não... A culpa maior talvez seja minha, porque minha formação foi na Ponte Preta, né? Um celeiro de revelação de jogadores. E na minha posição ali, eu quando estava subindo, tinha Roberto Pinto, Dicá. Então, era difícil para ter um espaço. Eu cheguei a jogar, né, quando a Ponte subiu, cheguei a jogar, mas eu acredito que não teria a oportunidade de jogar ali. E tive a chance de ir para a Caldense, o convite para ir para a Caldense. O que aconteceu? Eu joguei 4 anos na Caldense, quase todo ano sendo considerado o melhor jogador do interior do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro, Atlético, o América, sempre sondando para levar, mas nunca me deram uma oportunidade para ir para um time grande. E fui ficando na Caldense. Eu tenho a Caldense, eu falo assim, se eu tivesse jogado num clube grande, o que eu joguei na Caldense, eu iria para uma seleção tranquilamente. Mas não tinha o destaque que teria, vamos supor, jogando na Ponte Preta. O que eu joguei na Caldense, se eu jogasse na Ponte Preta, talvez eu batesse ali de frente com o Dicá, de disputar a posição, talvez tivesse até a oportunidade de jogar. Mas o que é? Esses 4 anos que eu fiquei na Caldense, o presidente do Cruzeiro chegou aí no vestiário, lá no Mineirão, conversar, dar uma esperança que ia me contratar, depois acabou não contratando. E a minha carreira girou em torno do nome de Zé Duarte, né? O seu Zé Duarte veio aqui em Araras, ele pegou de dentro da minha casa, levou para Ponte Preta. Como diz, né? Contrapeso, sempre que eu fui para o Santos de contrapeso. Aqui aconteceu a mesma coisa, o seu Zé veio assistir um jogo aqui em Araras, um time amador que eu jogava, ele chegou no intervalo e eu saí no intervalo, ele viu outro jogador jogando. E quando ele veio buscar esse jogador, levaram ele na minha casa. Aí ele falou, não, mas não foi esse garoto que eu vi. Eu falei, eu sei quem o senhor viu, eu levo o senhor lá na casa dele. Aí ele falou assim, mas o amigo meu falou, não, mas ele pode levar esse que ele joga bem também. Ele falou, não, eu estou aqui, se o pai deixar, eu vou levar os dois. Se chegar lá numa casa, eu mando embora de volta, mas eu levo os dois. Então, aconteceu isso daí e eu tive a oportunidade de jogar esses 4 anos na Caldense e poderia ser completamente diferente a minha carreira se eu tivesse num centro maior. Eu amo a Caldense, é um time que eu admiro muito, porque é um time super organizado, um time que eu comparo, devido guardando as proporções, no estilo do São Paulo, de quando eu joguei no São Paulo. Foi o time mais organizado que eu joguei.
a Caldense acompanhava a mesma linha do São Paulo. E até hoje, a Caldense não deixa um caso na justiça, é um time super organizado. E a carreira estava transcorrendo normal, não aparecia chance. Aí, seu Zé Duarte foi para o Santos, indicou, autorizaram a negociar. Foi eu e o Neto, né? O zagueiro, que o Santos sempre queria o Neto também. Aí foi eu e o Neto para lá, e nos demos muito bem, nos encaixamos muito bem no Santos, lugar maravilhoso para se jogar. A cidade, né, recebe todo mundo muito bem. A minha carreira, ela poderia ter sido diferente, mas eu agradeço a Deus da maneira que ela foi, que me proporcionou a formar minha família, minhas filhas, deu uma sequência natural na minha vida, jogando futebol, que é o que eu sempre sonhei. O Quartarolo falou que falaram que você era rico. Rico era. Porque Não, rico de saúde. Não, peraí. Um cara que tem a perna esquerda que ele tem. É talento. É talento puro. O baú da felicidade para quem torce para o time dele. Porque realmente. E outra, exímio cobrador de falta. Hoje em dia, saiu de moda. Então, e pênalti? Batia mal. Pênalti tem histórias. Mas de falta. Mas hoje em dia não está muito. Hoje em dia saiu de moda fazer gol de falta, mas esse cara, quando acontecia uma falta, a torcida gritava o nome dele. É verdade ou mentira, aí, Toledo? Não, aconteceu isso daí, foi o que me levou para a Arábia Saudita, aquele jogo contra a Ponte Preta, a torcida gritando meu nome, foi que deixou o Sheik doido lá. Não, pode trazer esse homem para cá. O seu Chico Formiga levou, né, o vídeo do jogo, e lá estava nada menos, nada mais do que Rivelino, né, que era o maior nome. Rivelino, na Arábia Saudita, falar o nome dele é um monstro, né? E aí me levaram através daquela cobrança de falta que a torcida do Santos gritando meu nome contra a Ponte Preta, eu fiz o gol. Mas isso é fruto de muito treinamento. Hoje dizem que não pode treinar mais cobrança de falta, que vai cansar o músculo, vai dar problema muscular. Na época que eu joguei, então, todo mundo teria problema muscular por treinar a falta, que todo mundo treinava. Acho que o último a usar muito isso foi o Rogério Ceni, que a gente sabe que treinava cobrança de falta direto. É isso que dá confiança e a chance de se fazer os gols. Agora, o Ailton, o São Paulino, o Fábio Seroda não vai ouvir o que eu vou falar. Desliga aí, Fábio. O negócio é o seguinte, eu era santista, né? Sou santista. Né? Voltei a ser agora, porque enquanto o Diniz estava lá, eu falei que não ia torcer para o Santos, mas agora já saiu. Com todo o respeito a ele, que dizem que é um cara muito legal, e é mesmo, mas como treinador eu acho fraco. Mas tudo bem. Como ele também pode me achar um péssimo repórter, é um direito dele. Um péssimo comentarista. Agora, você saiu do Santos, eu não entendi por quê, porque o Santos, desde a década de 60, ficou dando entre aspas, né, vendendo, negociando. Jogador com o São Paulo, mandou o Pagão, mandou depois o Toninho Guerreiro, e vários jogadores, o Pita foi para lá, você foi para lá. Sabe? Que coisa. E a gente nunca conseguiu dar o troco até hoje, né? O Serginho jogou lá, é verdade, jogou no São Paulo e jogou muito no Santos. Mas por que você foi para o São Paulo? Realmente não dava mais para ficar no Santos, a proposta era muito boa. Eu sempre tive essa questão na minha cabeça e pela primeira vez eu vou perguntar para você, porque ninguém me explica isso. Bom, deixa eu falar para você está esquecendo uma coisa. O São Paulo armou aquele time do 78. Sim. Mandou Gilberto e Nelson Batista, que nós não tínhamos. Verdade. Acertava na lateral. Os dois encaixaram ali de uma maneira que parecia que foram criados lá no Santos. Então, ele só vê as pingas que a gente toma, os tombos não. Não, mas o relacionamento São Paulo e Santos sempre foi bom, de negociações, de transações entre jogadores. Eu acredito que a minha maior parcela de ter ido com o São Paulo, que na realidade o São Paulo queria o Pita. Eu penso, né? O São Paulo queria o Pita, que era mais novo e estava aparecendo. Mas o Santos usou estratégia. Falou, não, nós vendemos o Lira, o Pita não. Aí acabou me vendendo para o São Paulo, porque tinha o Pita. E eu e ele usávamos a mesma função, a mesma posição.
Então, para eles não teria problema de me vender para o São Paulo e ficar com o Pita. E depois ainda acabou também indo o Pita para o São Paulo. Mas eu não teve problema nenhum, não. Foi negociação normal, não teve problema de relacionamento com diretoria, com treinador, com nada. Foi uma transação de consenso para os dois lados. Legal. É um cara que faz um meio-campo. Clodoaldo, Ailton Lira e Pita. A gente só não levou o Clodoaldo porque o Clodoaldo era muito santista, não tinha jeito. Não, e ainda falam, viu, Serodi, do futebol moderno. A bola com esses três, o Clodoaldo é um dos maiores volantes da história, não é do Santos, Sim. da história. Para mim também. Ailton Lira, aí você sabe disso melhor que eu, você jogou com ele. Ailton Lira e Pita. Aliás, ele é subestimado, cita um monte de volante e esquece do Clodoaldo. Ailton Lira, o cara com 19 anos, titular da seleção de 70, com aquelas feras. E Ailton Lira e Pita. Né? Newton Batata, Juari e João Paulo. Olha o time. Ai, como eu sofri. E os caras vêm falar. Ai, como eu sofri. Hoje se joga futebol. É engraçado isso, porque o cara fala assim: o volante moderno é o que sabe sair jogando. Você acha que o Clodoaldo era moderno, Seródio? Que pergunta. Agora, deixa eu, aí na época do Santos, perguntar uma coisa para o Ailton Lira. Você viveu aquela transformação do time. O time não estava bem, de repente chegou o Chelsea Formiga, aí o time engatou de vez. Essa história de meninos da Vila começou como? Eu sei mais ou menos a história, mas eu queria ouvir de você, Ailton Lira. Não, o seu Chico, por ser mineiro, ele treinava a base do Santos e ele usava essa palavra, né, para os meninos, meus meninos da base, do sub-20, dos juniores. Então, ele sempre tratava ele dos meus meninos daqui. Os mineiros costumam falar dessa maneira. E quando ele veio para o profissional, ele continuou da mesma maneira, né? Eu ia dar entrevista e falava: preciso ver como é que estão os meninos, e não sei o quê. Pá. E quando... Porque, na realidade, ali tinham 3 meninos da Vila, né? Era o Clodoaldo, de uma geração mais antiga, Pita e Juari. Esses 3 eram formados ali na Vila, cria mesmo da Vila. Os demais foram encaixados. Os meninos ficavam de fora, que era Toninho Vieira, Zé Carlos, Rubens Feijão, Célio, Gilberto Costa. E o Santos tinha um sub-20 muito forte. Eles complementaram. E como foi um campeonato longo, com cartões amarelos acumulados, eles foram tendo a oportunidade de aparecer. Mas a base mesmo que jogou quase que, eu acho que 80% do campeonato, eram esses 3 que eram formados. Mas como o seu Chico usava essa expressão de menino da Vila, pegou e ficou, e hoje é uma marca, né? Uma marca muito forte, que até hoje está revelando, está formando novas gerações, e graças a Deus o Santos tem mantido isso. E outra coisa sobre o Clodoaldo, eu sempre falo que o pessoal fala muito do Zito, né? O Zito é o símbolo, é uma marca, jogou muito. Mas na minha cabeça eu fico pensando: será que o Zito jogou mais do que o Clodoaldo? Era um monstro, ele é um extraterrestre, com um volante jogar mais do que o Clodoaldo jogou. Então, para você ver o que é uma marca de um jogador, de uma qualidade de um jogador, e teve um exemplo, né? Que hoje falta muito nesse futebol moderno, o garoto ter o espelho do jogador mais experiente, que passa para ele as coordenadas, que passa os espaços do campo, né? Eu vejo o jogador hoje jogando do próprio Santos, eu falo: será que não tem ninguém vendo que o cara tá posicionado errado, ele está marcando errado? Isso é um trabalho da comissão técnica, que tem que chegar para ele durante o treinamento e corrigir. Vou colocar esse volante, o Alisson, forte, grandão, perna, né? Foi vendido recentemente. Ele todo lance ele chegava fazendo falta, chegava atropelando o jogador, não tinha ninguém para chegar. O Alisson, para atrás do cara, faz a marcação. Ao lado que ele for sair, você bloqueia, você é forte, tem perna comprida, não precisa ficar atropelando o cara, deixa até ele dominar, você rouba a bola dele. Sabe, isso é o que um jogador mais experiente, o que está do lado de fora, tem que passar para os jogadores. E hoje também tem a questão que eles acham que eles sabem muito, sabe? Dá 2 chutes, aí a imprensa coloca lá como fenômeno, como nova revelação, não sei o quê, e o menino
Eu tenho um jogador no Santos que eu gosto muito, o pouco que eu vi ele jogar, e pelo que o Juari já me passou, que é o Ângelo, 16 anos, jogando Libertadores. Pô, esse menino tem tudo para estourar, mas tem que ter alguém colocar na cabeça dele que é só jogar, treinar, jogar e procurar melhorar cada dia para ele estourar no futebol e não deixar as conversas que é craque, que é não sei o quê, que é novo Robinho, novo Neymar, que vai afundar o garoto em vez de ajudar. Ailton Lira, você falou uma coisa, né? Sabe o que faz falta no futebol? Eu convivi depois com o Tele Santana, que era um baita de um chato, assim como eu sou também, no São Paulo. O Tele Santana melhorava a qualidade do jogador, o posicionamento. Ele pegava literalmente, ninguém me contou, eu vi. Ele botava Macedo num canto, Pintado, que era grosso pra caramba, no outro canto, e o Cafu. E sempre foi um cara voluntarioso, mas a técnica, às vezes, ficava devendo. E ele do outro lado. E ele batia na bola maravilhosamente bem. Deve ter sido um grande jogador na época. Até ele brincava, falava assim: você queria que eu jogasse na seleção? Era Garrincha, Joel, Julinho. Eu era ponta direita. É porque você falou de Caio e do Roberto Pinto. Naquele momento, talvez, depois da carreira, você até jogasse. Mas ficava difícil para ele. E ele melhorava o jogador. O Pintado acabou fazendo até gol, um volante que não atravessava o meio campo. O Cafu fez gol de pé esquerdo, né? Por quê? Porque o cara enchia o saco. E eu noto, você citou um cara que está muito ligado à sua carreira, que eu achava extraordinário, uma pessoa que eu tenho muita saudade. É claro que você teve muito mais convivência com ele, mas que é o tipo da pessoa que faz falta no futebol, que é o Zé Duarte. Esses caras faziam o jogador melhorar, né? Ele chegava lá, porque o cara não vai ensinar o Ailton Lira a bater na bola, isso é nato. O cara não vai chegar para o Zidane e falar, domina a bola assim, mas ele pode posicionar melhor, ele pode colocar um caminho melhor, principalmente para começar. Então, desses técnicos que você trabalhou, o Formiga eu não vi jogar, dizem que foi também um grande jogador, né? Mas os técnicos antes, não sei se tinham mais tempo, mas eles se preocupavam mais em melhorar o jogador, né, o Ailton Lira? Hoje o cara bota lá para correr e pronto. O seu Zé, ele tinha... O seu Zé nunca jogou futebol, que eu nunca fiquei sabendo que ele chegou a jogar em Campinas, no Amador, nada. Mas ele conviveu muito com o Cilinho, que era estrategista. Então, estrategista. O que ele fazia? O seu Zé chegava, às vezes, no treino, de pegar a gente pelo braço e puxar aonde ele queria que a gente ficasse para o caminho que a bola ia passar. Então, é uma coisa que era dele, né? Ele tinha, não era no modernismo que é hoje, né? Hoje através de computador que o pessoal faz, ele usava aquele campinho com tampinha. Mas ele fazia para a gente lá no vestiário o que ele queria e depois ia para o campo, a gente tem que repetir tudo aquilo. E ele falava, isso não é para vocês ficar bitolado e querer fazer só isso daqui. Isso é uma saída para vocês durante o jogo. A qualidade vocês têm que incrementar. Isso eu estou dando as coordenadas para a gente se posicionar dentro do campo, de conseguir ter o controle da partida. Agora, a criação de vocês é de cada um. Vocês têm liberdade de fazer a decisão de vocês fazerem jogada, fazer alguma coisa a mais, é da cabeça de vocês. Então, a gente tinha uma noção muito boa do que era para fazer, do que ele pedia, e a gente procurava fazer. E não são todos os técnicos que faziam isso. Tem o paizão, né, que é aquele que traz para ele, que consegue tirar muito dos jogadores só conversando. Então, tem várias maneiras das pessoas. Mas o seu Zé, para mim, eu tenho ele como um segundo pai para mim, porque ele foi muito importante na minha carreira. E da liberdade de poder criar é que o talento aparece. Eu ainda, na época do Santos, quero fazer uma pergunta para o senhor Ailton Lira. Como é bater um pênalti e a bola não chegar na rede? Você lembra quando isso aconteceu? Isso é folclore. O Valdir Pérez disse que não. Agora não fala mais. Não foi bem assim, não. Ele só errou o canto. A bola chegou na rede. Sim.
Foi um pênalti contra o São Paulo que ele bateu, a bola foi tão devagar que os caras falaram que dava para ver a marca da Mas bola. você sabe por que eu bati aquele pênalti devagar? Não. Porque quando o juiz apitou, ele veio para frente, ele veio quase, ficou um passo da bola. O Valdir? Ele veio, pode ver nos tapes que passa aí. O primeiro pênalti que o Morgado mandou voltar depois, quando eu cheguei para bater na bola, ele estava para frente da pequena área, o Valdir. Aí eu parei. Aí, quando ele começou a voltar, eu rolei a bola lá, porque não tinha como ele pegar, porque ele estava voltando de costa, aí eu rolei a bola do lado. Esse foi o primeiro. Aí depois os outros chegaram na rede, mas esse primeiro também chegou na rede, só que foi mais fraco porque ele veio para frente, ele veio quase em cima da bola ali. E a gente tinha jogado junto na Ponte Preta. Ele me conhecia e eu conhecia ele, né? Aliás, tem uma outra lenda a seu respeito também, o Ailton. Falavam que você, quando treinava e até quando jogava, que essa carinha aí de menino que não faz arte, mas você fazia suas artes. Daí disse que você falava assim para o goleiro: eu vou bater naquele canto, pode ir lá, que você batia tão juntinho à trave que a bola que não tinha jeito, que o pênalti ali, o goleiro não tem tempo de reação. É verdade isso, que você avisava o canto? Às vezes, porque treinava eu e treinava o goleiro também, né? Eu avisava o canto que ia bater, eu vou bater naquele canto ali. Mas aí, como no pênalti não podia mexer, né? O goleiro ficava praticamente parado, então a dificuldade era maior para os goleiros. Mas é uma questão, eu coloco assim, eu sempre treinei cobrança de falta, sempre, sempre. Pênalti eu não gostava de treinar, pênalti era improviso, chegava na hora, dependendo do que o movimento do goleiro, eu batia. Todo mundo fala, mas isso é muito difícil de fazer. Não é se você tiver tranquilidade, né? Hoje eu fico olhando os caras bater pênalti, o goleiro corre, vai no canto, o cara chuta a bola em cima do goleiro, quer dizer, é porque não está olhando. A potência na perna não é você vir correndo nem nada, é o movimento do chute que vai dar potência, a força na bola ou mais fraca. Então, como tinha facilidade de bater falta, o pênalti se tornava, às vezes, até aparentemente mais fácil, mas depende do estado do batedor, né? O goleiro ele sempre dá uma noção do que ele vai fazer para a gente. Ele sempre faz um movimento e você usa o que você tem de melhor. Se ele fica parado, você bate no canto que você tem confiança. O que é? Eu sou canhoto, bater cruzado na frente dele, que a bola vai fugir da mão dele. Se ele ameaça de ir para um canto, você rola no outro. Ele não precisa usar potência. É uma força para a bola chegar no gol, que ele não dê tempo dele voltar. Mas quem bate falta acaba ficando mais fácil para bater pênalti. Esse pé esquerdo era tão bom. Está vendo como é fácil, Seródico? Você está vendo como é fácil? Não é fácil. Esse pé esquerdo era tão bom que virou pé de meia do Banco Itaú, né, Ailton Lina? Foi. Foi. Como é que é isso? Foi muito bom. Ele o Leão não fez publicidade de frango, ele fazia publicidade de gol. Você é da caderneta de poupança. Rapaz. E foi boa a poupança? Ganhou dinheirinho aí, Ailton? Foi bom. Para a época foi muito bom. Hoje era pouco. Hoje eu ia pedir muito mais. Agora eu vou botar aqui lenha na fogueira. Já que eu falei de um pênalti do Valdir Pérez, que ficou que nem um frango despenado, existe, quando ele foi jogar na Portuguesa Santista, um bendito de um jogo contra o Paulista de Jundiaí, que ele foi bater um pênalti. Diz a lenda que alguém jogou uma pilha na bola, por isso que a bola não entrou. O que há de verdade nessa história, Ailton? O Tata que saiu com essa história, o Tata e o Caíca, que jogavam no Paulista, que saíram com essa história, mas na realidade foi outra coisa que aconteceu. O juiz ele colocou um passo a bola para trás da marca de pênalti nesse jogo. Ele contou, pegou a bola, foi na trave lá e contou, a marca estava que ele botou para trás. Eu peguei e coloquei a bola de novo na marca. Não, está errada essa marca aí, tem que ser aqui. Eu falei, deixa aí mesmo. Eu acertei a trave, que a bola sumiu na trave, encaixou, sabe, certinho na trave. No sábado, eu tinha batido acho que uns 15 pênaltis, mais ou menos, naquele gol. Nunca gostava de treinar pênalti, naquela véspera daquele jogo eu tinha batido alguns pênaltis.
E já tinha feito lá em Jundiaí, também o jogo lá, eu empatei o jogo cobrando pênalti lá em Jundiaí. Aí saiu em Santa, foi a tragédia para nós aquele dia. Mas, aquele time da Portuguesa também foi um time que juntou ali um pessoal que tinha jogado no Santos, mais os jogadores da Portuguesa, formamos um time muito bom ali. Viu, Quartarolo? Esse negócio de jogar pilha na bola não dá certo. O negócio é puxar a bola da marca do pênalti. Tá? Desconcentrar o batedor tirando da marca. E quem era o árbitro, Ailton? Você lembra? Eu não lembro, era um militar, não sei se era sargento, ele era militar. Melhor evitar. Vamos em frente. O Ailton Lira, o Gilberto Sorriso, que é um cara que sorri à toa, né? Um cara maravilhoso, até o nome já diz. Ele deu uma entrevista para a gente há um tempo atrás e eu perguntei isso, né? Porque fala-se do DNA ofensivo do Santos. E eu falei, bom, você jogava no São Paulo, que era um forte time na sua época, ele ganhou muito do São Paulo também, e aí você foi para o Santos. Ele falou, é verdade, Quartarolo, cheguei lá, os caras falaram aqui, você vai ter que atacar mais. Para você também era assim, ou seja, o Santos era o time que era obrigado, e teoricamente, né, obrigado a jogar ofensivamente? Sabe o que acontecia? Eu e o Pita e o Clodoaldo, a gente começava a recuar muito, voltar um pouco do meio para trás, o Clodoaldo subia para cima da gente, vai atacar, não vem aqui não, você vai trazer o adversário para cima da gente aqui, deixa aqui que eu tomo conta. Eu falo assim, Ailton Lira e Pita, não marcava nem em cartela de bingo, só o Clodoaldo que marcava. A gente voltava para tentar ajudar, ele xingava a gente ainda para ir para frente. Então, era um time que só sabia jogar para frente. E eu coloco assim, os times que joga da maneira que o Santos jogava, os grandes times que formaram, ataque muito bom, um time que encantava, ganha, como está o Flamengo hoje, goleia, quando perde 3, 4, 5, por quê? Vai lá, ataca, não faz o gol, os caras vêm, faz o gol. Aí vão empatar, vai para cima, toma o contragolpe, outro gol. Aí no fim acaba perdendo 4, 3, 4, mas é o DNA do time ofensivo. Não sabe se defender muito. Eu, hoje, né, com a contratação do treinador do Santos, lá que tem a fama de retranqueiro, eu acho que ele vai conseguir acertar um pouco a defesa do Santos, que ele sabe montar um sistema defensivo. Eu acho que o Santos vai dar uma melhorada, porque se não tomar os gols bobos como vem tomando, o Santos não é um dos times piores que tem no campeonato. Ele tem uma boa qualidade, e se ele se defender, conseguir fechar um pouco essas que está tomando esses gols, que o time está jogando bem, quando o adversário vai lá, faz gol, estraga tudo o sistema que foi montado. Eu acho que vai dar uma melhorada no time do Santos, porque o problema do Santos é mais defensivo do que ofensivo. Tomou 26 gols no campeonato, é muita coisa. Não, tá. E tem jogo que estava jogando bem, todo mundo falando que não merecia, mas não se arma, toma gol, não tem jeito. Depois, para tirar a diferença, é difícil. Deixa eu quebrar a conversa aqui, mudar de assunto, porque o Quartarolo adora um vinho. Eu não bebo, mas o Quartarolo gosta. Me contaram que você é um amante do vinho, Ailton Lira. Uma vez, num parque de diversões, você acabou com o estoque do carro. É festa tradicional de cidade do interior, que tem aquelas quermesses, né? E aqui em Araras tinha numa igreja aqui, tinha a quermesse, e tinha um pneu pendurado, e eles davam três chances de chute para você ganhar uma garrafa de vinho. Aí, depois da sexta garrafa, eles me expulsaram, não deixaram eu chutar mais. Eu e meus amigos saímos embriagados, né? Mas ganhava a garrafa e tinha que beber? Ou podia levar? Não tinha, mas nós bebíamos. É claro. Vai levar embora. Mas olha o desafio, mandava o Ailton Lira acertar no meio do pneu. É brincadeira, né? Mas não sabiam, né? Não sabiam, eu era jovem, não tinha... Aí isso é quando você jogava ainda? Na base, tinha o quê? 15, 16 anos.
Nossa Senhora, que história legal. Você gosta de vinho até hoje ou foi só esse dia e já Não, eu serviu já para... gostei. Agora é só uma tacinha de vez em quando, em família, mas não sou muito, não mais. Acho que eu já bebi Você... minha cota já. Você Mas você... acabou com os pneus do cara? Fazer o quê? O Ailton Lira, mas você sempre foi um cara muito discreto, né? Um cara tranquilo, um cara família. Eu até brinquei aqui no começo Sim, que nós, caipira, né? A gente tem o nosso lugar, o nosso jeito, né? E você citou várias vezes Araras, né? Que é a sua cidade, pelo que eu sei. sim, O que sim. aconteceu com União São João de Araras? Tem explicação? Aconteceu, eu acredito que com as grandes, né? Do grande nome do interior de São Paulo aconteceu. Você pega hoje, você olha essa série Bzinha aí que fala, né? Puta, quanto time tradicional, de tradição ali que fizeram história no futebol paulista, até brasileiro, estão amargando uma Bzinha. União, eu acredito que seja um time dos que está entre os que mais revelaram jogadores. Sim. E eu acredito, eu posso estar falando bobagem para vocês aqui, mas é o que eu tenho na minha cabeça. Um dos grandes causadores de acabar com o futebol do interior foi a Lei Pelé. Porque a Lei Pelé ela tirou da mão dos clubes o que ele conseguia se manter, que é revelar algum jogador, vender, o jogador não podia sair, ficava, mas era escravo, era preso. Mas o clube tem um investimento muito alto para formar um garoto, o clube tem um investimento alto. E a única chance dele ter o retorno é conseguir vender esse jogador. Hoje, os clubes com um garoto com 15, 16 anos, se eu não me engano, não sei se é 15 ou 16 anos, ele tem que se profissionalizar. Senão, 16 anos. Primeiro 16 contrato. anos, né? É. E só 3 Então, anos, né? Daí você bota o cara para jogar até 19, se ele estourar, o agente não deixa ele renovar porque sabe que vai sair de graça. para mim, foi uma coisa que acabou com o futebol do interior, que era sempre revelando jogadores, vendendo para os grandes times, e não tem como sobreviver, não tem renda, não tem. Patrocínio para o time do interior é baixo. Então, a única saída que eles tinham era formar um jogador, que eles pegam União. Eu trabalhei no sub-20 do União. Poxa, todo mundo queria vir fazer avaliação, jogar na base do União, porque era um time que o jogador aparecia, já vendia, não ficava segurando. Então, acabou isso. Pô, você pega, meu Deus, América de São José do Rio Preto, Noroeste, 15 de Piracicaba, né? Tudo passaram, a Ferroviária, agora que deu uma melhorada, parece que eles fizeram uma parceria lá que voltou a estar bem de novo. Mas teve lá embaixo, na Bezinha, jogando, sabe? A Lei Pelé, para o atleta, ela beneficiou o atleta que está num nível, né, de médio para cima. Foi boa a Lei Pelé, mas para quem está amargando ali, tentando um espaço, eu creio que ela prejudicou, porque o time não tem mais condições de pagar um salário digno e de jogar, né, nos grandes centros. O Campeonato Paulista hoje, um time grande vem 2 vezes, se eu não me engano, jogar no interior. E antigamente era turno corrido, todo jogo contra todos, conseguia dar renda. Você traz Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, jogar na sua cidade, pelo menos nesses jogos tinha retorno de público, né? Hoje não tem. Hoje, o União, graças a Deus, está dando os primeiros passos de novo. Está jogando o Sub-17 e o Sub-15 paulista. E parece que o ano que vem volta na B, para disputar a B de novo. Tomara, porque é um nome forte no interior de São Paulo. Você falou do Pelé, eu concordo plenamente com você no que você falou da Lei Pelé, mas quando você fala do Pelé, eu sou obrigado a lembrar que, apesar do Santista ser o Quartarolo, parece que o Santista sou eu, né? Esse cara aí é o sucessor o herdeiro do Pelé, porque entre Pelé e Ailton Lira existia muita gente, mas ninguém com o mesmo poder de convencimento que Ailton Lira tinha jogando com a 10 do Santos. A 10 caiu muito bem
nas costas desse senhor. Caiu tão bem que ele foi jogar a despedida do Pelé lá em Nova York, não foi, Arthur? Foi. Joguei, participei, foi uma das coisas mais emocionantes da minha carreira, foi essa despedida do Pelé. Apesar que hoje, né, depois de tanto tempo, se fosse hoje, eu não sairia para ele entrar, não. Eu sairia outro jogador, porque eu jogava com a 10, aí dava a despedida, eu joguei com a 13 para ele usar a 10 no segundo tempo e eu saí do jogo, né? Queria ter jogado junto com ele. Hoje, na época lá, não liguei muito, não, mas hoje, pensando bem, falei, puxa vida, eu podia ter jogado junto com o Pelé, pelo menos a despedida dele. E eu não tenho muita amizade com o Pelé, nós convivemos um pouco lá de quando ele vinha do Cosmo, treinava junto com a gente, a participar da despedida, mas eu tenho uma coisa comigo que eu não fico quieto, eu não aceito pessoas criticarem o Pelé e não ter o respeito que ele merece pelo que ele fez pelo Brasil, pelo futebol, sabe? Eu, quando escuto alguém comentando alguma coisa, denegrindo a imagem dele, eu me sinto muito mal, porque eu tenho uma admiração muito grande por tudo que ele fez pelo Brasil, pelo futebol brasileiro, sabe? Ninguém está na pele dele para saber o que aconteceu, só tem, às vezes, uma versão. Nunca ele pegou e veio a público falar alguma coisa, ele escuta calado, mas perto de mim, eu não aceito, porque eu sei a pessoa que ele é. Eu convivi Concordo menos, com você, claro, gênero, né? Convivi com o Pelé menos, porque você, com certeza. Estive na casa do Pelé 2 vezes, fazendo matérias, ele fez até comida para mim, para o Flávio Prado, toda a equipe, parecia um de nós, né? É um rei, né? Na verdade, ele é o rei. E, inclusive, há aí o pessoal, né? Que agora há realmente uma luta para acabar com a homofobia, o racismo, está tudo certo. A gente tem que evoluir, né? Nós somos de uma outra geração que aceitava mais as coisas, né, Ailton Lira? E que até as piadas eram outras, mas a gente vai aprendendo, inclusive com os nossos filhos e netos. Mas aí tem um pessoal que fala: o Pelé devia fazer mais pela raça dele. Eu respondo: vocês tiveram um rei negro, um rei do mundo, não foi o rei do Brasil. O primeiro rei foi negro. E ele fez a parte dele no momento em que o mundo era assim. Então, eu também concordo com você. Eu fico muito pé da vida de gente que quer discutir coisas de foro íntimo. Sabe? Analisa o Pelé como jogador. Eu vi o Pelé ter tantas atitudes com tantas pessoas, que eu não acho que um cara que faz isso seja um mau sujeito. Então, as pessoas, e hoje com a rede social, né, todo mundo acha que tem que dar opinião sobre todo mundo e sabe de tudo. Né? Um cara chegou a dizer que eu tinha servido aos militares em 63. Eu liguei de novo e falei assim: amigo, mandei a mensagem. Eu nasci em 57, criança não podia ir para a guerra. Calma, gente. E o cara bota isso na internet como se fosse verdade. Né? Daí, quando aparece lá na frente do juiz, o cara chora. Mas não é bem assim, eu estava brincando, então vai para o inferno, né? Desculpe o desabafo também, mas eu penso como você em respeito ao Pelé. Pelé, em qualquer lugar do mundo que ele nascesse, seria hoje, sabe, um presidente honorífico do futebol do país, né? O Zagallo é outro, qualquer país que ele nascesse seria Zagalândia. Aqui no Brasil, a gente detona nossos ídolos, né? Parece que. É verdade. Mas, enfim. O brasileiro, ninguém fala mais mal de brasileiro do que brasileiro. É um negócio absurdo. Mas, meu caro Ailton... Qualquer país queria, né? Ter uma pessoa igual o Pelé. Qual país que não queria? Até a Argentina queria. Nós temos e muito... E não é... Eu falo, quem devia ter feito a despedida do Pelé, a maneira que foi feita lá nos Estados Unidos, era o Brasil, não era os Estados Unidos. O Brasil que deveria fazer uma despedida para ele, como foi feita lá. Aí o pessoal começa a comentar ainda. Infelizmente é assim, né? A gente tem que entender, procurar entender. Como dizia Humberto Eco, não é que os idiotas não existiam, é que agora com a internet eles têm como falar mais. É o seguinte, mas a gente também se inclui, eu também falo bobagem. Inclusive, sobre o Pelé, só para encerrar, eu estava pela Jovem Pan na Copa de 94, né? Eu, Fábio Seró, trabalhando quase 30 anos na Jovem Pan.
E eu cheguei na Copa, né? Copa do Mundo para a imprensa, a gente chega 10, 15 dias antes. E as TVs americanas, de uma forma didática, estavam tentando explicar para o americano como é que seria a Copa. Porque o futebol não era o primeiro esporte, nem não é até hoje. Mas hoje está mais comentado, né? Mais fomentado. Exatamente. E o americano está jogando mais futebol, principalmente feminino, né? Aí a gente via na TV, todo dia eles pegavam um grande jogador e faziam um programa de 1 hora, porque os americanos eles parecem que sabem fazer negócio, né? Um negócio eles sabem fazer. Aí o que eles fizeram? Eles saíram pelo mundo comprando tudo quanto era a imagem dos grandes jogadores para ter um arquivo e mostrar para o público, para mostrar, ó, esse cara, esse cara. Então era Banks um dia, Beckenbauer o outro, coisas maravilhosas, imagens que a gente nunca tinha visto aqui. E a gente, o brasileiro, né? Como brasileiro, a gente falava assim, pô, e não vão falar do Pelé? Aí falava disso, falava daquilo, falava do Didi Riva, falava do Stanley Matthews, um monte de cara que eram excelentes. Você falava assim, pô, mas não vamos falar do Pelé? Daí, meu caro Ailton Lira, no último dia, a CBS anuncia assim, hoje, the biggest, o maior de todos, 3 horas de programa, Edson Arantes do Nascimento, um deus do futebol. Cara, arrepiante. Parou o centro de imprensa. Coisas que a gente não tinha visto. Agora a gente vê no filme. Quer dizer, o que os caras respeitam esse cara é um negócio absurdo, né? Coisa que nós no Brasil não fizemos. A imprensa brasileira não tinha essas imagens, ok. Então, só esse registro para você ver o que significa esse cara. E a gente fica aqui, sabe, discutindo bobagem, como estamos discutindo em outro segmento, mas isso vamos deixar de lado. Mas eu vejo assim, Quartarolo, que a Lei Pelé não é só culpa do Pelé. Não, a gente a fala Lei assim, Pelé é só um nome, né? Usou o nome do Pelé, mas teve era Lei Zico, né? Lembra? Que foi colocando muitas coisas que acabou ficando como Lei Pelé, mas ele não é o culpado direto disso, não. Não, lógico que não. Olha, deixa eu voltar, mudar de assunto, porque o cara que está assistindo o programa fala assim, pô, mas esse gordo aí diz que é São Paulino, mas só fala do Ailton Lira no Santos. No São Paulo... É que ele jogou muito lá. Ele jogou, mas ele jogou há 6 meses. Aí ele foi para a Arábia Saudita. Ele foi campeão paulista pelo São Paulo. No São Paulo, ele já tinha mudado quando aconteceu a final. Aliás, eu fui olhar, e você também não participou da final do Santos e São Paulo quando você estava na Vila. Naquela época, o problema era o nariz, Ailton Lira. Você tinha problema, dificuldade para respirar? Não, o campeão pelo Santos, eu estava suspenso. Eu peguei 90 dias de suspensão. Por quê? Eu quis dar um soco no Morgado. O Roberto Nunes Morgado. Os caras não seguram, eu dava um soco nele. Mas por quê? Ele me deu o amarelo. Eu estava com 2 amarelos da 4ª série, que foi acumulativo aquele campeonato. Tomava um amarelo, uma partida. Tomava duas partidas. Aí acumulando. Quanto o Corinthians, eu estava com 2 amarelos, o Morgado pegou e me deu o 3º e tirou ele da final. Peguei 4 jogos, a final foi em 3. E aí você quis acertar o nariz do Morgado? Não, o problema do nariz foi na época, já foi em 79, que eu tinha o desvio do septo e tive que fazer a cirurgia. Inclusive, eu fiz a cirurgia no São Paulo, não foi nem no Santos. Eu vim fazer, o São Paulo me contratou no período de final de dezembro, eu ia me apresentar em janeiro. Então, no início de janeiro, eu vim para São Paulo, fiz a cirurgia do nariz, na apresentação já estava normal já para jogar. É uma cirurgia normal, uma cirurgia que não é tão agressiva, né? Eu também tenho desvio de septo. Eu tenho algo igual a Ailton Lira. Mas aproveitaram e fizeram no período. No Santos, eu tentei fazer a cirurgia várias vezes, não deu certo. Hospital, nossa, não quero nem entrar nesse detalhe. Melhor não, melhor. Não. Eu vou fazer uma brincadeira então com você. Eu achei que você tinha dado um murro no Roberto Nunes Morgado, porque ele teria te cantado. Não foi isso, então, né?
Maldoso. Não, maldoso não, ué. O Armando Marques era homossexual e dizem que ele cantava jogador durante o jogo. Não sei se aconteceu isso com o Ailton Lira, né? Mas acontece. Não foi esse o problema. Até porque, se eu não me engano, o Morgado morava em São Vicente, pertinho da Vila Belmiro. Não sei se você lembra, na época, esse jogo, ele estava voltando, ele tomou uma facada na noite em São Paulo. Ele foi esfaqueado, não sei o que aconteceu lá, num entreveiro lá que teve na noite, um cara deu uma facada nele, ele ficou afastado, ele voltou a apitar nesse jogo. Eu peguei essa suspensão porque eu falei um monte de bobagem para ele. Falei para ele e falei depois na televisão, quando os caras vieram me entrevistar lá. Tomou uma facada lá, devia ter morrido, ele não ia roubar, gente. São desabafos naturais. Era na hora eu não quente, queria, né? Eu não queria falar, mas os caras ficaram me pressionando, eu já irritado que estava, já me soltei, chutei o balde logo. Ele só falou assim, não é que eu queria que o cara morresse, mas que o cara que esfaqueou foi incompetente, foi. Devia... Tantas versões para essa história. Mas, olha, agora eu vou falar uma coisa, não sei se você pensa assim, na época, ele era considerado um bom árbitro, né, o Ailton Lira? Ele era bom árbitro. Nunca teve um problema assim mas comigo foi porque foi criando uma irritação durante o jogo. Uhum. De problema de falta, do critério que ele estava usando, sabe? A gente jogava pelo empate, estava segurando o jogo lá atrás, queria que jogasse. Não, vamos jogar, não sei o quê. E depois que o Corinthians fez o gol, aí mudou. Quando ele começou a fazer cera pra caramba, ele não falava nada. Um dos atritos meu com ele foi isso. Falei, quando o resultado era nosso, você queria que a gente jogasse. Agora que os caras estão na frente, pode fazer cera? Eu vou te dar amarelo. E eu já estava pendurado, né? Aí foi. Aí da gota d'água foi uma hora, a bola foi embaixo do banco, e os caras do Corinthians seguraram a bola, não jogava a bola, voltava, era uma bola só, né? Não tinha esse negócio que nem hoje, aí sai uma bola, já está outra nas costas da gente. Aí eu fui reclamar com ele pegou e me ameaçou de dar um amarelo para mim. Aí eu falei para ele, se você me der um amarelo, eu te arrebento. Ele pegou e começou a afastar, tirou o amarelo e me deu. Eu parti para cima dele, o Nelsinho e o Sócrates seguraram, não deixaram. Ainda bem. Ia pegar eliminado no futebol. Mas você voltou a conversar com ele depois disso ou não? Com o Roberto Nunes? Sim. Lá, ele morava lá na Baixada. Eu encontrava com ele em São Vicente. Na Portuguesa. Ele ia muito no restaurante do presidente da Portuguesa, ali entre o Canal 1, para virar para a Vila, na padaria São João, ali era do presidente da Portuguesa. Ele ia jantar lá direto, a gente terminava o jogo, ia para lá, ficava junto lá. Então acabou numa boa. Até eu brinquei com ele um dia, ele falou, vou falar para o presidente aí para fazer um jogo da arbitragem contra a comissão técnica, não sei o quê. Aí ele brincou comigo, falou, aí você apita, Liro. Eu falei, se eu apitar, o primeiro que eu expulso é você. Agora aí, Liro, na Arábia Saudita, você não tem nada assim legal para contar para nós, não? Da Arábia? Cara, nossa, falar para você, Lá não dava para brigar com o árbitro, porque a arbitragem era do Sheik. Quase eu brigo com o príncipe lá. E o Rivelino, né? Mas o presidente do meu time lá, ele me tratou muito bem. O problema meu com ele foi para vir embora. Quando eu estava para vir embora, ele não me liberava. Aí eu chamei o intérprete para falar com ele. Ele fez uma atitude lá que eu não gostei. E quase que eu dou um soco nele e os caras cortam meu pescoço. É brabo, mas não é, foi. Eu gostei muito de ter jogado lá na Arábia, fiz amizade dentro das proporções, né? Eles falavam em árabe comigo, eu falava em português com eles. Aí eles faziam assim, que não está entendendo. Eu falei, eu também não.
Mas o problema com o Príncipe foi porque eles compraram meu passe do São Paulo, aí fiz contrato de 2 anos. Quando estava o segundo ano, a Federação Saudita proibiu os jogadores estrangeiros. Então, eles teriam que me dar a liberação para mim ir embora. Eu não podia jogar mais lá. E eles queriam me vender para outro país, para o Catar, queria tentar negociar em algum lugar. Eu falei para o Príncipe, falei, não, se você for vender para outro time, eu vou parar de jogar. Ou você me dá a liberação para mim ir embora para o Brasil, ou você vai ficar com o passe aqui, eu vou parar de jogar. Se você vender para algum lugar, eu não vou. E aí, na hora do acerto, foi demorando. Aí o intérprete chegou, Lira, o presidente pediu para você colocar no papel o que você tem de direito para ele acertar. Aí o intérprete que fez, não fui eu. Aí nós estávamos na sala lá do clube, ele pegou o papel que ele fez em árabe lá e entregou para o Príncipe. Eu não sei o que o cara colocou, eu não entendi árabe, ele colocou em árabe, e o Príncipe pegou, olhou no papel e olhou para mim. Olhou para o papel de novo, olhou de 3 dedos para mim, pegou, rasgou tudo o papel e jogou na cara do intérprete. E olhando para mim. Aí ele veio saindo, eu falei um palavrão para ele, me assei, sabe, ficar na frente dele assim, e falei um palavrão olhando no olho dele, ele não entendia português, mas deve estar sabendo que eu não estava elogiando ele. E não me liberou. Aí tinha um libanês que morou aqui no Brasil, acho que 10 anos aqui em Porto Alegre, e estava lá, e eu fiz amizade com ele lá. Aí eu chamei ele, falei, ô Jorge, vem aqui, estou com um problema lá com o Príncipe, vem aqui na minha casa para você ligar para ele, para a gente tentar resolver isso, que eu quero ir embora para o Brasil, já foi todo mundo embora, eu estou aqui, pô. Aí o Jorge foi lá, ligou para o Príncipe, ele falou assim, ó, eu não vou falar com você por telefone, vem aqui na minha casa. Pegamos o carro, fomos lá para a casa do Príncipe. Chegamos lá, recebeu a gente muito bem, conversando em árabe lá com ele. Aí passei para o Jorge o que eu queria, o que eu tinha direito, era passagem, os acertos para vir embora e a liberação. 15 minutos, resolveu tudo que eu tinha com o Príncipe lá, pagou tudo certinho, liberou meu passe e vim embora para o Brasil. O único problema que eu não sei se o intérprete colocou alguma coisa, eu não sei falar o que foi, mas que o Príncipe ficou revoltado, ficou. E o intérprete era meio nó cego, né? Então não sei o que ele colocou naquele papel. Bom, esse Jorge, você devia ter apresentado para o Rivelino, porque ele até hoje mas o caso do Rivelino foi diferente, né? Foi diferente. O caso do Rivelino foi diferente. O caso do Rivelino foi... Ele ofendeu, né, o rei lá, chutou a bola onde estava o rei. Foi um negócio mais sério. E se sabe que teve uma confusão muito grande naquele jogo lá, né? Que teve um quebra-quebra danado, incendiaram o carro, teve um problema sério. Você já estava... Eu jogava no Al-Nassr, ele no Elal, lá em Riad. Nós morávamos nesse em jogo? Riad. Não, esse jogo foi em Jeddah. Que coisa. Não foi em Riad. O Rivelino chegava aqui, chegou até treinando em São Paulo, mas hoje não sim, liberaram. Hoje, não liberaram até hoje. Outro que teve problema também foi o Toninho Baiano. O Toninho Baiano também eu convivi, ele era do meu time. O primeiro ano, quando eles só podia ficar um estrangeiro, eles optaram para que eu ficasse. E o Toninho, eles estavam tentando negociar o Toninho também para outro time. O Toninho veio para o Brasil, não sei o que ele arrumou a liminar lá, que estava proibido de exercer a profissão, não sei o que, a CBF liberou ele para jogar o campeonato aqui. Ele estava irregular. Deu um problema sério, quando o Príncipe ficou sabendo lá também, deu um problema sério. Para quem não sabe, Toninho Baiano, lateral que jogou na seleção brasileira, jogava muita bola também. Jogava muita bola. Pulmão de aço, vai correr não sei aonde, pelo amor de Deus. E tinha qualidade também, né? Não era só correria, não. Bom jogador, bom jogador. Você já imaginou o Toninho Baiano hoje? Jogaria na seleção ou não? Meu Deus, com o pé nas costas. O Ailton Lira hoje não tem ninguém
que se equipare a ele na seleção brasileira, com todo o respeito que a camisa nem dele, ele, né? nem o Pita, nem esses caras, né? É incrível isso. Quartarolo, Ailton Lira, eu vamos dar um gostaria de beijo ficar nele falando aí, com que daqui a você pouco... um monte de tempo, mas já tomamos muito o seu tempo. O programa até já estourou um pouquinho, mas olha, o papo foi muito legal, né? Dá um abraço nele, Seródio, e na sequência também eu dou um grande abraço nesse cara que é um ídolo da gente. Um abraço, não, dar um beijo no coração dele, porque é um cara que marcou minha vida, minha infância, minha juventude, não só jogando no adversário, que era o Santos, como no período que ele jogou no meu time, que foi curto, é verdade, mas eu adorava ver Ailton Lira entrar em campo com a camisa do São Paulo. Obrigado por tudo de coração, viu, Ailton Lira? Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando com vocês, ver vocês. É muito gostoso, é muito bom. E tomara que melhore tudo, né? Essa pandemia acabe, que o futebol volte a ser o que sempre foi, estádio lotado. Isso é muito triste, a gente ver esses estádios vazios, que possa voltar ao normal, que Deus possa abençoar nossas vidas e que a gente possa cumprir aquilo que está determinado para nós aqui. Um grande abraço, foi um prazer muito grande falar com vocês. Tá bom, Ailton, só uma coisa para te dar um abraço final. Você sabe que um dia me chamaram de Ailton Lira, nunca mais esqueci. Eu não jogava nada. Mas no tiro de guerra, em 76, aí estou lá batendo bola, né? Os caras fizeram um joguinho entre os soldados, e o nosso sargento era o Sargento Coelho. Não sei se ele era de Santos, mas ele era santista, ele adorava você. Aí, de repente, bola para cá, bola para lá, eu, né, corria atrás da bola. De repente, sem querer, eu achava que eu tinha que aprender a chutar com os dois pés, daquela maneira. Aí deu uma pancada de pé esquerdo dentro da frente da área, eu errei o chute. Mas a bola deu uma curva, caiu no outro canto. Ele falou, aí, nosso Ailton Lira. Aí eu escapei do plantão de fim de semana, né, que tem que ficar de guarda 3 dias. Então você me salvou sem querer. Poxa! Tá vendo? Só por causa de um gol errado, porque eu jamais faria um gol. Aquele gol, na verdade, é igual quando o César Sampaio fez um gol que driblou todo mundo, lembra? Contra o São Paulo? São Paulo. Ele fez um golaço. No dia seguinte, eu fui entrevistar o César Sampaio e perguntei assim para ele, Sampaio, você já devolveu o gol para o dono? Ele falou assim, quem devolveu o gol é meu? Eu falei, não. Aquele gol não é seu, não. Aquele gol é do Pelé. Você tomou. E aquele gol que eu fiz lá sem querer era seu. Então, estou devolvendo. Põe mais um na sua conta, porque não é possível fazer um gol daquele. Olha, cara, eu fiquei muito feliz. Você realmente foi um ídolo da gente. Um dia você foi jogar em Piracicaba, eu já era estudante, trabalhava na rádio lá, e fui entrevistar o Ailton Lira. Eu não lembro, mas eu lembro. Aí ele era um cara tão educado que está lá batendo bola. Eu falei, senhor Ailton, fala comigo. Eu, repórterzinho, ruim pra caramba, né? Começando. E ele ainda me cumprimentou, você me deu a mão. Aí eu cheguei no dia seguinte na escola, os caras, pô, o cara pegou na mão do Ailton Lira, do Pita. Eu falei, nossa senhora, esse negócio de rádio não é que a gente acha que a gente é mais do que é. Então eu tenho história para contar, se eu respeito, você tem muito mais, é claro. Fiquei muito feliz mesmo. E tomara que a gente possa se encontrar agora, acabando a pandemia, para dar um abraço, dar um beijo no seu rosto. Felicidades, parabéns por tudo que você fez, por tudo que você é. E vamos em frente, e se Deus quiser, as coisas vão passar, tá bom? Tomara. Estamos unidos para que isso aconteça. Foi um prazer muito grande. Obrigado, de coração. Aí Valeu. está Ailton Lira. Meia clássico, jogador de alta qualidade, jogador que não tinha medo de entrar na área e nem de chutar gol. Hoje em dia, tem jogador que fala assim, não, eu prefiro o passe. Tem que passar e tem que fazer. Ailton Lira no Futebol em Rede Entrevista, uma entrevista saborosa, gostosa, na verdade, mais um papo de pessoas que se gostam e a gente gosta muito dele. Um abraço, gente. Um abraço, Seródio. Até a próxima. Valeu. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.